de que um ex-assessor econômico do Vladimir Putin, Andrei Ilarionov, fez uma conferência espetacular no Comitê de Relações Exteriores do Congresso americano. O Ilarionov, ele mudou para os Estados Unidos, hoje trabalha no Center for Global Liberty and Prosperity, no Cato Institute de Washington. Então, em primeiro lugar, ele confirmou uma coisa que nós já estamos dizendo há muito tempo. Quer dizer, quem governa a Rússia é a KGB. Não existe esse negócio de ex-KGB. Na KGB só se entra e não se sai. E, sobretudo, não houve notícia de que um único membro da KGB fosse demitido. Né? Todos os demitidos da KGB estão no cemitério. A KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo, com 500 mil funcionários só dentro da ex-União Soviética, hoje Rússia, e mais uns 5 milhões de colaboradores, no mínimo, espalhados pelo mundo. A KGB age como uma sociedade secreta que pune os indisciplinados com a morte, oprime os cidadãos com a violência, assassinou dezenas de milhares de pessoas, encarcerou dissidentes, suprimiu a mídia independente, exporta armas e está preparando uma ciberguerra. Diz aqui o Ilarionov que a propaganda anti-Estados Unidos na Rússia atual atingiu um nível maior, mais intenso do que no tempo da própria União Soviética. Daí diz Ilarionov, a atual diplomacia multilateral americana é exatamente aquilo de que o regime russo precisa para atingir seus objetivos. A KGB domina Moscou e acredita que a administração americana atual concorda com seus planos de restaurar a antiga hegemonia russa sobre o espaço ex-soviético. Vai estar na cara que concorda. Agora, ele diz que aqueles russos que se engajaram na luta pela democracia e pela liberdade tinham o sentimento que os Estados Unidos os abandonaram e os deixam inermes diante de seus inimigos mortais. Mas olha, isso aí é um dos problemas da democracia. Quer dizer, um presidente que assuma um compromisso, ele não pode garantir que o seguinte vai manter aquele compromisso. E, sobretudo, quando você tem um presidente conservador, depois sobe um esquerdista, é claro que o esquerdista vai dar para trás, como deram para trás, por exemplo, no tempo da Revolução Húngara. Simplesmente deixaram os camaradas morrer. Tá certo? E como, aliás, já fizeram até coisa pior. No tempo da Revolução Chinesa, né, o governo americano embargou a remessa de armas para o pessoal do Chiang Kai-shek. Então, o Mao Tse-tung acabou tomando tudo. Na época, o governo americano dizia, não, o Mao Tse-tung não é comunista de maneira alguma, o Mao Tse-tung é apenas um, veja, assim, reformador agrário cristão. Era isso que o pessoal do Roosevelt dizia. Agora, confiar nesse pessoal do Partido Democrata, que eu não sei como é que os americanos acreditam, pode ser tão idiota de acreditar nessa gente. Esses camaradas sempre trabalharam para os comunistas, sempre tiveram, não que sejam pessoalmente comunistas, mas para trabalhar com o comunismo não precisa ser comunista de maneira alguma. É só ser um sujeito moralmente indiferente, como era o Roosevelt. O Roosevelt era um sujeito que não acreditava em absolutamente nada, ele era uma espécie de epicurista. E é só você não ter, perante o comunismo é uma coisa tão agressiva, tão violenta e tão ambiciosa, tão megalômana, que o simples fato de você não ter diante dele uma reação moral firme, já é colaborar com ele. É só você não fazer nada que ele vai tomando, vai entrando. Essas coisas sempre acontecem na história. Quer dizer, um lado ataca com tudo e o outro se recusa a se defender. É assim que as coisas acontecem. Daí, diz Ilarionov, nós conhecemos as consequências da política colaboracionista. Os que se retiram e se rendem não terão paz, mas guerra. Uma guerra com resultados imprevisíveis e repugnantes. Para o Ilarionov, a situação está perto de atingir o ponto de massa crítico. Os Estados Unidos não são mais um superpoder em matéria de pensamento. De fato, não são. Quer dizer, as ideias que circulam pelo mundo hoje são todas, vêm todas da central globalista e a maior parte delas são ideias francamente anti-americanas. Essa nova civilização foi planejada, tá certo, por grupos multibilionários que estão montando um novo sistema mundial que alia, vamos dizer, a flexibilidade da economia de mercado com o controle centralizado do comunismo. Isso é a ideia deles, é a famosa terceira via. Terceira via é isso aí. Quer dizer, nós vamos manter a economia funcionando, para manter funcionando tem que ter uma certa liberdade de mercado. Isso os caras da década de 30 já tinham percebido, que não dá para socializar tudo. Então, a estrutura econômica é essa, então. Quer dizer, você tem
ao mesmo tempo aquele controle centralizado, né, feroz, como tinha no comunismo, mas você reserva uma parte da liberdade de mercado. Quer dizer, você conserva a liberdade de mercado em troca de você desistir de todas as outras. E tem muita gente que está sendo isso bom. Por exemplo, muito camarada que é liberal e que gosta muito de liberdade de mercado, então ele diz o seguinte: não, a liberdade de mercado traz consigo todas as outras. Eu digo, olha, mas o próprio plano globalista já está mostrando que não é nada disso. É perfeitamente possível você articular a liberdade de mercado com uma ditadura feroz e tudo mais, exatamente como o Lenin já tinha feito. Tá, com a tal da NEP, Nova Política Econômica, era exatamente isso. Você libera a economia e estrangula tudo mais. Quer dizer, esse pessoal está negando evidência histórica já velha de 80 anos. Né? E está negando, por exemplo, o que acontece na China. Na China, quanto mais liberdade de mercado tem, mais ditatorial se torna o regime. Então, a articulação dessas duas coisas não é contraditória com o comunismo, não. O comunismo tem que ter uma base capitalista. Né? Então, ao mesmo tempo, esse pessoal já tem planos, né, para a nova civilização nas esferas da educação, da cultura, da moral, da religião. Já tem uma religião biônica montada, funcionando, com templo na ONU. Né? E até o ex-papa João Paulo II caiu nessa de fazer lá na cidade de Assis um encontro, né, o rito ecumênico de toda a religião. Entrou até macumba, né, chefiado pelo papa. Eles vão fazer o papa de palhaço. Né? E nós sabemos que existe aí, desde o século XIX, isso começou a ser planejado com muita antecedência. É preciso estudar, rastrear essas ideias, planos, né, até as suas primeiras origens. As coisas começam muito discretamente, no seio de organizações ocultistas, sociedades secretas, e aos poucos, vai virando, né, domínio comum, sem que ninguém saiba de onde apareceu aquilo. Né? Então, a ideia dos camaradas era o seguinte: não, é uma ideia que depois viria a ser expressa também pelo próprio Antônio Gramsci, quer dizer, não atacar a igreja de frente, mas entrar dentro dela e chegar, se possível, a ter um papa, que já não seria um papa nominalmente católico, mas é o papa da religião universal, o papa sincrético. Eu não digo que eles já tenham realizado isso, mas chegaram naquele encontro de Assis, quase chegaram próximo. Tá certo? Agora, parece que esse papa aí já percebeu a brincadeira e já viu onde tá pisando e sabe que o mar não está para peixe. Né? Então, no setor da educação, tem todos aqueles planos maravilhosos que o Pascal Bernardin descreve no livro Maquiavel Pedagógico, que é a educação voltada não para o adestramento intelectual das crianças, mas não para o seu melhoramento intelectual, mas para o seu adestramento comportamental, para você criar o cidadãozinho, né, servil, obediente, subserviente, e não faça questão nem de perceber o que está acontecendo. Eu sou que diz amém a tudo. E é exatamente o que está acontecendo. A facilidade com que as maiores absurdidades são impostas às novas gerações. Os camaradas aceitam como se aquilo fosse verdade de evangelho e ainda dizem que isso é pensamento crítico. Puta merda! Né? Quer dizer, isso aí já está em avançada fase de implantação. A estrutura política, burocrática, jurídica do governo mundial já está em funcionamento. Quer dizer que a ONU, a Comunidade Europeia, às vezes tomam as suas decisões em comissões técnicas que não foram eleitas e cujos membros ninguém sequer conhece. E isso é passado em seguida para os governos nacionais, cuja função é carimbar, né, e obedecer. Tá certo? Então, se quiserem a informação sobre isso aí, vocês procuram o livro do Daniel Stulin, que se chama The True Story of the Bilderberg Group. Esse sujeito acompanhou a existência dos Bilderberg por 20 anos, e está tudo lá, com fotografia, com documento, com tudo. Então, é claro, ele diz que todas essas organizações, nós não podemos achar que todo globalista é mal por natureza. Muitas vezes esses caras entraram com idealismo, acreditando que estavam construindo um mundo melhor. Tá? Mas com o tempo, o negócio vai virando realmente uma máfia. Né? É uma máfia que quer todo o poder, quer o controle do mundo inteiro, tá certo? E destrói quem fica na frente. Agora, destrói discretamente. Eles não fazem o método de controle que eles usam, que eles chamam controle não aversivo. Quer dizer, você tem que ir sempre de mansinho, fazer de conta que está aceitando tudo, mas por trás você vai boicotando, né? Por exemplo,
Todos os órgãos de grande mídia americana, todos, sem exceção, pertencem a membros do grupo Bilderberg. Eis porque nada o que se faz no grupo Bilderberg é noticiado. Foi noticiado pela primeira vez em 96, porque em 96 eles fizeram uma burrada. Eles se reuniram no Canadá e estavam discutindo na reunião o desmembramento do próprio Canadá. A coisa vazou e daí até os empregados deles mesmos nos jornais que pertencem a eles mesmos não aguentaram e começaram a discutir o negócio. O que eles fizeram? Imediatamente falaram, não, nós desistimos disso aí, não vou fazer nada, não espera o negócio do Canadá. E 20 anos depois, 10 anos depois, eles voltam com a mesma conversa. Quer dizer, eles têm tempo para esperar, eles não precisam fazer nada depressa. Se você não surge uma reação negativa, imediatamente eles recuam. Eles têm um pouco na barata, né? Morde a barata. Quando você acende a luz, a barata some. Apaga a luz, a barata vem tudo de novo. Eles fazem exatamente isso. Esse negócio da comunidade norte-americana, que era fundir México, Estados Unidos e Canadá, também deu um escândalo aqui, daí eles disseram, não, nós já desistimos, isso aí são coisas do passado. Tá? Quando todo mundo esquece, eles voltam de novo. Então, a partir de 95, a coisa começou a vazar. Mas esse livro desse Daniel Stern é um repórter espanhol que mora no Canadá. Ele acompanhou todas as reuniões do grupo Bilderberg desde a época que ele começou a estudar. O Bilderberg começou em 1954. Tá? E anualmente reúne ali as 300 pessoas mais poderosas do mundo. Né? E para você não dizer que é um negócio racista, o diretor-geral do negócio é um negão de 2 metros de altura. Não chama não sei o que, Jordan. Né? Você vê como o negro foi discriminado, perseguido, coitadinho, é uma coisa incrível. Quer dizer, o Barack Obama, ser presidente dos Estados Unidos é nada perto de ser diretor do Bilderberg. O presidente dos Estados Unidos é office boy do Bilderberg. Né? Eu já estava lá um negão Jordan mandando no mundo, né? Daí arrumou um, né? Pegou um neguinho menor e falou, não, vamos botar esse aqui para trabalhar para nós aí. É uma coisa terrível. Então aqui, eu não vou ler a tabela de preço inteira, porque senão vocês vão vomitar. O que o senhor considera como sendo o método mais eficaz na pregação da contra-revolução aqui no Brasil, especificadamente assim, aqui no Brasil? O que o senhor acha que seria interessante? Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: tem que criar uma nova geração de intelectuais preparados para entender a situação e para diagnosticar todo dia. Por isso, esse diagnóstico de conjuntura tem que ser feito todo dia. Sem isso, não há a menor possibilidade de você criar uma outra geração de políticos. Quer dizer, aquilo que não está na cultura de um país também não vai estar na sua política. Isso é impossível. Tá certo? Quer dizer, tudo que a gente faz começa na nossa mente. Tá entendendo? Você não vai poder começar pela mão, pelo pé, pela bunda. Não, começa na cabeça. Tá entendendo? Então, em primeiro lugar, tem que fazer a nova geração dos intelectuais. É o que eu estou fazendo. Agora, o que eu estou fazendo é assim, é um grãozinho de areia, tá entendendo? Eu estou tentando fazer isso através do seminário de filosofia.org. Tem ali os 400 alunos. Espero que daqui 20 ou 30 anos esse pessoal esteja habilitado para derrubar essa hegemonia intelectual esquerdista, tá certo? E a partir daí criar uma nova geração de políticos. Eu não vejo o que se possa fazer diretamente na política de agora, porque todos os canais de ação política já foram apropriados por esse pessoal da esquerda. Não é. Note bem, quando a gente fala esquerda, no Brasil o pessoal entende tudo errado. Pensa que esquerda é só PT, PSTU, etc, etc. Não. Esquerda, a gente usa, às vezes, a palavra imprecisa, mas é tudo aquilo que vem, vamos dizer, da central globalista. Quer dizer, os caras estão a fim de criar um sistema socialista mundial no qual se preserva uma parcela de liberdade de comércio. E isso é tudo. Tá certo? Esse é o plano dos caras. E está todo mundo trabalhando para ele. Todo mundo e todos os partidos. E, naturalmente, isso aí só vai favorecer o quê? A criação da nova civilização anticristã, do governo mundial centralizador, controlador, a sociedade administrada. E está todo mundo trabalhando para isso, inclusive o pessoal que diz que é da direita. Aqui não, aqui você ainda tem uma boa parcela dos conservadores que lutam contra isso. São caras patriotas, americanos, estão contra isso. Agora no Brasil não tem nenhum. Todo mundo é puxa-saco de globalista, todos eles. São todos iguais. É Fernando Henrique, é Zé Serra,
é Lula, é todo mundo, porra. Quer dizer, os caras conseguiram fazer uma devastação. E onde a opinião majoritária brasileira, que é conservadora, cristã, patriota, etc., não tem canais de expressão mais. Se você chega com um discurso patriótico, cristão, tá certo? No Congresso, os caras ficam animam como louco. Você fica tão esquisito, tão isolado, que você começa a parecer uma aberração. Então, isso aí se chama hegemonia. Hegemonia significa que tem um tal controle das ideias em circulação que quem quer que diga uma coisa diferente, você não precisa nem contestar, porque o cara já parece louco. É a total marginalização. Eles levaram 40 anos para fazer isso, mas fizeram. Então, Professor, nós não vamos conseguir partir para uma. Tem que fazer uma ação política agora. Não dá. Vocês deixaram a coisa chegar muito longe. Então agora tem que começar do começo.